Pará, estado localizado na região norte do Brasil, o segundo maior em extensão territorial, possuindo inclusive uma área maior que toda a região sudeste do Brasil, junta. E apesar de todo esse tamanho, possui apenas 144 municípios, o que é até muito, mas assim, comparando com outros, é bem pouquinho. Faz divisa com Amapá, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Amazonas e Roraima, além de fazer fronteira com os países Guiana e Suriname, ao norte. Esse é o segundo vídeo da nossa série dos 10 municípios com mais aves observadas de cada estado. E o tema, como puderam ver, é o Pará. O Pará, que apesar de todo esse tamanho, é completamente dominado pela Amazônia, o único bioma que cobre o estado, apesar de ter uma certa influência do Cerrado ali na região sudeste, não é? E é claro, embora não vá aparecer nenhum município litorâneo nesse vídeo, e nem mesmo da região metropolitana de Belém, né, o que é uma tristeza para alguns, já que é a região mais populosa e provavelmente alguns paraenses que estiverem assistindo são de lá, mas não será mencionado nesse vídeo, mas não foi eu que fiz a lista, tá? Mas o litoral paraense é marcado por extensas áreas de manguezais, e é claro, pela ilha de Marajó. E como devem imaginar, né, fazendo parte da região amazônica, é de se imaginar que existam muitas espécies por lá. E sim, só no Wikiaves temos 967 espécies registradas até o momento. É claro, esse número pode ir aumentando com o tempo, como dito no último vídeo. E também a posição dos municípios na lista. Enfim, CCC, curta, comente, compartilhe. Se inscreve aí, pega seu açaí salgado aí com aquela farinha de tapioca que parece bolinha de isopor. E vamos começar o vídeo. Em 10º lugar, Santarém, com 450 espécies. Já de cara o município mais populoso dessa lista. E também sendo o terceiro mais populoso do estado como um todo, ficando atrás apenas de Belém e Ananindeua. E é claro, o mais populoso fora da região metropolitana. E na verdade ele meio que constitui a sua própria região metropolitana, né? A região metropolitana de Santarém, localizada na região oeste do estado. Está na divisa com Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, Curuá, Uruará, Belterra, Mojuí dos Campos, Prainha, Juruti e Aveiro. Santarém é um município muito bem localizado, né, vamos por assim dizer, já que ele está bem no encontro das águas dos rios Amazonas e Tapajós. O que, é claro, lhe permite ter uma natureza exuberante. Alguns importantes pontos de observação de aves, por exemplo, são a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, tanto com suas densas florestas da Amazônia, quanto pelas suas praias de água doce. E é claro, né, que falando em praias de água doce, não podemos deixar de mencionar o Alter do Chão, talvez um dos principais pontos turísticos do município. Como se fosse um banco de areia que separa o rio Tapajós do Lago Verde. E falando em lago, o Lago do Maicá, próximo à sede, é também um lugar bem recomendado. A ave mais fotografada no município é o Iratauá Grande, um membro da família Icteridae relativamente comum na região amazônica, principalmente nos arredores do rio Amazonas. Algumas outras aves bem fotografadas no município, né, como o periquito santo, o ferreirinho estriado, o dude coroa azul e outras que podem ser encontradas nas praias de água doce, como o talhamar e o 30 réis grande, por exemplo. Em 9º lugar, Canaã dos Carajás, com 450 espécies. Sim, a mesma quantidade de espécies de Santarém, ou seja, os dois tecnicamente estão empatados, mas quando isso acontece, o Wikiaves organiza por ordem alfabética, então por isso que Canaã dos Carajás está antes na lista. Canaã dos Carajás, município localizado na região da Serra dos Carajás, na região sudeste do estado.
conhecido por ser um importante município para mineração. Está na divisa com Parauapebas, Xinguara, Sapucaia, Água Azul do Norte e Curionópolis. O município abriga a Floresta Nacional do Carajás, uma das florestas mais importantes do Brasil como um todo, mas vou falar melhor dela ao longo do vídeo. Um local interessante próximo à sede municipal é o Parque Municipal Veredas dos Carajás, nos arredores do Rio Verde. A ave mais fotografada no município é a arara azul, uma das aves mais comuns nas regiões da Amazônia, do Cerrado e principalmente do Pantanal, e que é bem abundante nessa região do Pará. Aliás, sendo também o maior membro da família Psittacidae do mundo todo, tendo até 1 metro de comprimento da ponta do bico até a ponta da cauda. Outras aves bem fotografadas no município são a jandaia verdadeira, a polícia inglesa do norte, gavião pedrez, papagaio campeiro e chora-chuva preto, por exemplo. Eu estou esforçando aqui para tentar lembrar o nome das aves que eu coloquei aqui, porque algumas eu não estou lembrando de cabeça. Essas aqui, enfim. Aliás, algo que eu falei no primeiro episódio, mas é bom reforçar, né, para quem não viu, é que todas as fotografias de aves que aparecem aqui foram tiradas no município em questão e todos os autores estão creditados aqui na descrição. Então, né, só para lembrar. Em 8º lugar, Jacareacanga, com 455 espécies. Jacareacanga, localizado na região sudoeste, aliás, do Pará, né? E faz divisa tanto com o Mato Grosso quanto com o Amazonas. E é claro, olhando no mapa dá para ver que é um município bem grande. E grande, assim, grande mesmo, ao ponto de ser maior que alguns estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, por exemplo. E ainda tem maiores, e vão aparecer nessa lista ainda. Acompanha aí. Enfim, o estado tem aí por volta dos seus 53 mil quilômetros quadrados. E apesar desse tamanho todo, faz divisa com apenas 5 municípios. Itaituba e Novo Progresso, no Pará, Apiacás e Paranaíta, no Mato Grosso, e Maués, no Amazonas. O ponto de observação de aves mais visitado é a Floresta Nacional do Crepori. E assim, é um estado bem grande, mas assim, município, aliás, né? Tô até confundindo agora. A maior parte do município é composta por florestas inexploradas, o que, inclusive, há grande chance de terem espécies completamente desconhecidas nessas florestas aí. Mas unidades de conservação visitáveis mesmo são poucas. Em sua maioria, florestas inexploradas e tribos indígenas isoladas. A cigana é a ave mais fotografada do município, uma das aves mais comuns aí da Amazônia, sendo frequentemente encontradas em bandos nos arredores de rios, fazendo aquela gritaiada que elas fazem. Cigana é um membro da família Opisthocomidae da ordem Opisthocomiformes, o único membro dessa ordem, dessa família, não é? E, aliás, a gente não sabe nem qual é o parentesco mais próximo que a cigana tem com qualquer outra ave. Sendo a cigana assim, uma das aves mais misteriosas da atualidade. É tão diferenciada que tem ali o processo de ruminação como as vacas e os filhotes nascem com garras nas asas. Outras aves bem fotografadas no município incluem o papagaio de cabeça laranja, o aracuã pintado, o araçari mulato, o jacamim de costas marrons, japu-guaçu e várias outras. Em 7º lugar, Vitória do Xingu, com 457 espécies, o município menos populoso da lista, com um pouco mais de 15 mil habitantes. E, bem, como o próprio nome do município já sugere, ele está localizado nos arredores do rio Xingu. Considerado como parte da região sudoeste do estado, embora esteja
praticamente no centro. Está na divisa com Anapu, Porto de Mós, Senador José Porfírio, Altamira e Brasil Novo. O ponto mais relevante no município é a usina hidrelétrica Belo Monte, que possui seus arredores bem florestados, né? E detalhe que existe Belo Monte 1 e Belo Monte 2. A que está em Vitória do Xingu é a Belo Monte 2. A número 1 está em Anapu. Mas ainda assim fica bem perto uma da outra. A ave mais fotografada em Vitória do Xingu é o gavião real, a nossa famosa arpia, a maior águia do mundo. Uma águia habitante de florestas densas, principalmente na Amazônia, mas também em partes do Cerrado e da Mata Atlântica. E é claro, né, também uma das maiores raridades e uma das maiores joias de nossa fauna. Talvez a maior joia de nossa fauna. E que pode ser encontrada em Vitória do Xingu e eu acho que em todo o estado, né, também. Outras aves com bastante registros no município são, por exemplo, o macuru pintado, eu acho. Tô tentando lembrar de cabeça aqui. O maracanã, guaçu, saíra de bando, tucano de papo branco e a tiriba do madeira. Em sexto lugar, Oriximiná, com 470 espécies. Oriximiná é um município bem interessante, localizado na região do Baixo Amazonas, na região oeste do estado. E como podem ver, também é um município imenso em área territorial, sendo maior que o estado do Pernambuco. Pois é, né? E para ter uma noção do tamanho desse município, ele faz divisa com 2 estados e fronteira com 2 países ao mesmo tempo. Oriximiná está na divisa com Óbidos, Faro, Terra Santa, Juruti. Óbidos, Faro, Terra Santa e Juruti no Pará, Caruebe em Roraima, Nhamundá no Amazonas, além da Guiana e do Suriname, com quem faz fronteira. O rio Trombetas é considerado o rio mais importante do município, que banha o município, né, que passa pela sede, e a reserva biológica do rio Trombetas é um local bem indicado para observação de aves. Outros lugares, por exemplo, são a Floresta Nacional de Saracataquera e a Serra do Acaraí, por exemplo. Agora, um lugar que eu achei interessante ser mencionado, porque é bem diferente, assim, quando a gente olha no mapa, assim, a gente vê quase com um borrão amarelo no meio da imensidão verde, que é uma região de savana isolada no meio da floresta amazônica. A Chepalewene Savannah, localizada bem na fronteira do Brasil com o Suriname, bem no município de Oriximiná, com a província de Chepalewene, no Suriname. Basicamente uma imensa área de savana isolada no meio da imensidão da floresta amazônica. Interessante. A ave mais fotografada em Oriximiná é o chora-chuva de asa branca, um galbuliforme da família Buconidae, de hábitos florestais e que vive praticamente exclusivamente nos arredores do rio Amazonas, podendo ser encontrado principalmente em casais. Outras aves interessantes fotografadas no município, por exemplo, são a maitaca roxa, o araçari miudinho, cabeça de ouro, mutum-poranga e o formigueiro de cabeça preta, por exemplo, que é praticamente endêmico dessa região. Em quinto lugar, Novo Progresso, com 485 espécies. Novo Progresso, mais um município com grande área territorial, não chega a ser tão grande quanto os outros, mas ainda é maior que alguns estados como Sergipe e Alagoas, por exemplo. Está localizado na região sudoeste e faz divisa com Itaituba, Altamira, Jacareacanga, no Pará, Guarantã do Norte, Novo Mundo e Alta Floresta, no Mato Grosso. O rio Jamanchim é considerado um dos principais rios que passa pelo município, e em seus arredores está a Floresta Nacional do Jamanchim, o ponto mais indicado para observação de aves no município. É claro, assim como todos esses municípios imensos da Amazônia,
A maior parte dos municípios é constituída por Amazônia inexplorada e tribos indígenas desconhecidas. A ave mais fotografada em Novo Progresso é o papagaio de cabeça laranja. Um papagaio de aparência bem bizonha, tendo essa cabeça laranja aí quase que completamente sem penas, né? Além de também ser uma ave bem rara e que ocorre basicamente ali nas proximidades do rio Tapajós. Sua única localização de ocorrência conhecida atualmente. É uma ave descrita há relativamente pouco tempo para a ciência. Enfim, aí estão mais algumas aves fotografadas no município de Novo Progresso. Tem aí, eu acho que o beija-flor, brilho de fogo. Eu tô tentando lembrar os nomes aqui. Os nomes estão todos aqui na descrição, só para quem tiver curiosidade. Tem a mãe de taoca de cara branca, eu acho. É o surucuá dourado da Amazônia. Esse de cima é o... Calma aí. O dançador de coroa dourada. E não, eu não fui consultar. Mentira. E o gavião branco embaixo. Em quarto lugar, Itaituba, com 516 espécies. Itaituba, mais um desses municípios imensos, esse sendo inclusive maior que o estado da Paraíba. Localizado na região sudoeste do Pará, sendo um dos mais importantes aí dessa região, não é? Está na divisa com Aveiro, Altamira, Rurópolis, Novo Progresso, Trairão e Jacareacanga, no Pará, e Maués, no Amazonas. Sua sede está localizada bem nos arredores do rio Tapajós, um dos mais importantes aí da Amazônia, né? O que dá uma natureza bem exuberante ao município e à região como um todo, é claro. O ponto mais importante talvez seja o Parque Nacional da Amazônia, com uma grande área e assim, com bastante espécies. Temos também a Floresta Nacional de Itaituba 1 e 2, tem duas florestas de Itaituba dentro de Itaituba, que é algo interessante. E o Parque Nacional do Jamanchim. Não confunda, em Novo Progresso temos a Floresta Nacional do Jamanchim. Esse é o Parque Nacional do Jamanchim. Não confundam. A ararajuba é a ave mais fotografada em Itaituba. Um dos periquitos mais bonitos do Brasil como um todo, né? E que tem as cores da bandeira, né? Verde e amarelo. E que poderia ser tranquilamente a ave símbolo do Brasil se o Brasil tivesse uma ave símbolo, né? E é uma ave relativamente restrita à Amazônia, né? Sendo encontrada praticamente apenas nos estados do Pará e do Maranhão. Embora tenha uma distribuição bem restrita, não é tão rara quanto parece. Aliás, é uma ave endêmica do Brasil. Só existe no Brasil. Agora tem todas essas outras aves aí. Tem esse capitão aí, o capitão aí, uma espécie de capitão, tá na descrição aí. O Papa Taoca também, mãe de Taoca, aliás. Tem aí o que eu acho que é o corneteiro da mata. Tem o barbudo de pescoço ferrugem, não é isso? E a curica urubu. Olha aí. Tá tudo na descrição aí pra quem quiser. Bem legal. Em terceiro lugar, Altamira, com 533 espécies. É claro que o maior município brasileiro em área territorial não poderia ficar de fora dessa lista, né? É maior que vários estados brasileiros, como o Amapá, por exemplo, que está aqui logo em cima do Pará, ele é maior ainda, e que o Ceará também. O Ceará que já é considerado um estado grande, né? Maior também que vários países como Portugal, por exemplo. Vai ver como o bicho é grande, né? Eu fiz um experimento uma vez, né? Botei o sul de Altamira em cima do sul do Espírito Santo, o norte deu lá perto de Vitória da Conquista. Para ver como que é grande o bicho. Mas enfim, Altamira está localizado na região sudoeste, embora esteja aí bem no centro do estado mesmo, né?
E sendo esse município imenso, é de se imaginar que ele faz divisa com vários municípios, né? Como, por exemplo, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Senador José Porfírio, São Félix do Xingu, Itaituba, Novo Progresso, Trairão e Vitória do Xingu, no Pará, e Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Olha aí. E o mais engraçado no município de Altamira é que a sede do município é basicamente só essa pontinha aqui, ó. O resto é tudo floresta amazônica. E a sede está localizada bem nos arredores do rio Xingu. Algumas unidades de conservação conhecidas pela observação de aves são, por exemplo, a Reserva Extrativista Rio Iriri, perto do rio Iriri, né? Iriri. A Estação Ecológica Terra do Meio e a Reserva Extrativista do rio Xingu. A ave mais fotografada no município de Altamira é novamente a arara azul, que é bem comum na Amazônia, como podemos ver, né? É a segunda vez que ela já aparece aqui como ave mais fotografada. Outras aves bem fotografadas por lá são, por exemplo, a choca d'água, a pipira vermelha, a araracanga, choquinha estriada da Amazônia e araçari de bico riscado. Ah, dessa vez eu lembrei de todos. Em segundo lugar, Parauapebas, com 559 espécies. Parauapebas, né, o quarto município mais populoso do estado e um dos mais importantes, é claro, né, um dos mais turísticos também, por que não, né, localizado na Serra dos Carajás, na região da Serra dos Carajás, na região sudeste do estado. E é claro, considerado um dos municípios mais importantes do Brasil todo para observação de aves. Está na divisa com Marabá, Curionópolis, Canaã dos Carajás, Água Azul do Norte e São Félix do Xingu. E é claro que o principal local para observação de aves no município é a Floresta Nacional do Carajás, que não está só em Parauapebas, ela apareceu anteriormente em Canaã dos Carajás também. Uma das mais importantes áreas da Amazônia brasileira, assim, como um todo, né? Lá no meio da Mata Amazônica tem a Vila do Carajás, por exemplo, a Vila dos Carajás, não é? Onde aves como mutuns e mamíferos como cutias, por exemplo, aparecem até nos quintais das casas. Dentro dessa floresta temos o Bioparque Vale Amazônia, que é um bioparque, não um zoológico, mas assim, apesar de terem aves em cativeiro, animais em cativeiro, né, como diz o ditado, bicho chama bicho. Então, os animais em cativeiro acabam atraindo também animais da natureza. Lá aparece muita cutia também. O Carajá o que mais tem é cutia. Quer ver cutia, vai pro Carajá. E dentro da sede do município, locais como a Praça da Bíblia, por exemplo, também são bem indicados. A ave mais fotografada em Parauapebas é o jacupiranga, um dos mais comuns entre os jacus da Amazônia e um dos mais bonitos também, aparecendo frequentemente nas cidades, principalmente na Vila do Carajás também, é claro. Se na Vila do Carajá aparece até a arpia, esse jacu aí com certeza tem muito ainda. Outras aves bem fotografadas no município de Parauapebas são, por exemplo, a tiriba do Xingu, a arapunga da Amazônia, o mutum de penacho, a saíra negaça e o formigueiro de cara preta, por exemplo. Em primeiro lugar, São Félix do Xingu, com 606 espécies. Pois é, era evidente que o primeiro lugar seria um desses municípios grandes em área territorial. São Félix do Xingu é maior que alguns estados como a Paraíba, por exemplo. Sua sede está localizada nos arredores do rio Xingu e, é claro, possui uma grande diversidade. Está localizado na região sudeste e faz divisa com Altamira, Tucumã, Ourilândia do Norte, Água Azul do Norte, Parauapebas, Marabá, Novo Repartimento, Anapu, Senador José Porfírio, Cumaru do Norte,
e Santana do Araguaia, no Pará, e Vila Rica, Santa Cruz do Xingu e Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Lugares recomendados para observação de aves no município são, por exemplo, a Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu e o Parque Nacional da Serra do Pardo. A ave mais fotografada em São Félix do Xingu é o cardeal da Amazônia, que, assim como a maioria dos cardeais, é uma ave bem comum, um passarinho bem comum aparecendo até nas cidades. Um traupídeo pertencente ao gênero Paruaria, como a maioria dos passarinhos brasileiros que são chamados de cardeais, esses com a cabeça vermelha. Outras aves bem fotografadas no município são a saripoca de Gold, eu acho, o beija-flor verde, eu acho, o puruxem, a saíra de cabeça azul e a arirama do paraíso, por exemplo. Olha aí. Enfim, se você gostou desse vídeo aí, curta, comente, compartilhe, se inscreve aqui embaixo, come um açaí salgado aí, que o próximo episódio, o terceiro episódio dessa série, é sobre o estado de São Paulo. Então, aguarde aí. Até mais.